O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no fogo, no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 3º domingo do Advento, chamado Domingo da Alegria. Toda a liturgia da palavra, ela está orientada para esta alegria que brota da certeza da presença do Senhor entre nós. O motivo da alegria é justamente este: o Senhor, Ele está próximo. Nos dizeres da segunda leitura, é assim que ouvimos: Ele está próximo de nós. Na primeira leitura, aparece assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti. E no Salmo, Ele é grande em vosso meio. Ou seja, o motivo da nossa alegria é a presença do Senhor no meio de nós. Nós poderíamos aqui questionar: é verdade que nesses 3 textos, na primeira leitura, na segunda e no Salmo, nos falam da alegria. Mas o Evangelho parece que ele destoa um pouco dessa temática. Onde está a alegria no Evangelho? Porque aqui Jesus fala que ele virá com a pá na mão e aqueles que forem como palha serão queimados. As exigências de Jesus para os grupos que se aproximam dele, a multidão, os soldados, os cobradores de impostos, são exigências de mudança de vida. Onde está a alegria no Evangelho que nós acabamos de ouvir? Bom, a alegria, ela está no anúncio de João Batista. Ele anuncia que o Messias está para chegar, que ele virá. E embora este anúncio, ele exija conversão, ele exija mudança de vida, irmãos e irmãs, isso vem acompanhado de uma alegria imensa, pois a conversão, ela é uma adesão a uma boa notícia, a uma boa nova. Não tem boa notícia que nos deixe tristes, ou existe? A boa nova do Evangelho, ela exige de nós mudança, porém, essa mudança, essa conversão, ela é permeada de alegria, porque nós estamos aderindo à fonte da alegria,
que é Cristo nosso Senhor. E aqui não importam as circunstâncias que essa boa nova possa encontrar. A nossa vida, ela pode estar um caos, ela pode estar destruída, mas se eu ouço essa boa nova tem a capacidade de alegrar o nosso coração. Não importam as circunstâncias, a alegria que vem da boa nova, ela é real, ela é verdadeira. E isso está bem assegurado na segunda leitura que nós ouvimos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a carta aos Filipenses de São Paulo, ela foi escrita dentro da prisão. São Paulo está preso por anunciar o Evangelho. Ele está vivendo uma situação dramática. E o que ele diz nessa situação dramática? Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Justamente para nos lembrar, não importam as circunstâncias. A alegria que vem da certeza da presença de Cristo, ela extrapola toda e qualquer circunstância. É por isso que ele diz, alegrai-vos sempre, sempre. Não há exceção. Há razão de ser essa palavra de São Paulo, porque a nossa alegria, ela não repousa em algo efêmero. A nossa alegria, ela não repousa sobre algo instável. Ela repousa no Senhor. E o Senhor não passa nunca. O Senhor é firme sempre. Então, a nossa alegria tem repouso no Senhor, que é providente, que está próximo de cada um de nós. O chamado à conversão que João Batista faz no Evangelho de hoje pretende nos dar essa experiência de experimentar o Senhor que está perto. Ele não está ausente. E vejam, esse chamado que João Batista faz, ele é tão iluminador, ele é tão cheio de alegria, que o povo começa a pensar que João Batista poderia ser o Messias esperado. E aqui está a grande novidade do Evangelho. Diante dessa má interpretação do povo, João Batista diz para ele, não sou eu o Messias. O Messias é alguém muito maior do que eu. É como se ele dissesse assim, o que vocês estão experimentando é bom? Vocês estão alegres com a experiência que vocês estão fazendo com o meu anúncio? Isso causa alegria em vossos corações? Pois bem, aguardem. O Messias é muito mais do que isso, do que vocês estão experimentando agora. João Batista, ele está então alimentando a esperança no coração daquele povo. Essa boa nova é muito maior do que aquilo que eles estão esperando. É maior do que eu, ele diz. Aguardem, ele virá, ele vos batizará no fogo, ele vos batizará no Espírito Santo, algo que vocês nunca experimentaram. Então aguardem, vejam, o domingo da alegria, ele quer alimentar em nós ainda mais a esperança do Senhor que vem. Nós devemos sair daqui hoje da missa na expectativa ainda maior. O Natal se aproxima, o Senhor virá. Essa é a motivação para esse dia. O Senhor espera que nós saiamos daqui com um coração cheio de esperança. Esta boa nova, ela é tão surpreendente que move os corações que a escuta um desejo de mudança. O que devemos fazer? Essa é a pergunta que os 3 grupos que aparecem na leitura de hoje faz para Jesus. O que devemos fazer? Algo muito propício, porque diante dos desafios da vida, é uma pergunta que sempre brota no nosso coração, né? A gente quer coisa concreta. O que eu tenho que fazer?
É isso que eles querem. Eles querem ouvir da boca de João Batista qual rumo eles devem tomar a partir de então. O que eles devem fazer. E observem a sabedoria de João Batista. Ele não impõe observâncias difíceis, mas ele exige mudanças práticas no comportamento daqueles grupos. Para a multidão ele diz, aos que têm 2 túnicas, dê uma para quem não tem. É difícil fazê-lo? Aos cobradores de impostos, ele pede honestidade. Sejam honestos. Aos soldados, ele pede a brandura no trato com as pessoas. Ele proíbe a extorsão. Então, notem, irmãos e irmãs, a verdadeira conversão, ela não está em práticas extraordinárias, mas na transformação concreta das ações do nosso dia a dia. Então, quando eu li a primeira vez esse evangelho, eu fiquei imaginando a minha categoria de padres se aproximando de João Batista perguntando: e nós, padres, o que nós devemos fazer para mudar de vida? O que ele responderia à minha categoria? Aqui ele responde para os soldados, responde para os cobradores de impostos. E aos padres, o que ele responderia? E aos casados, o que ele responderia? E às esposas, o que João Batista responderia? Vamos supor, um grupo de esposas fosse se aproximar de João Batista. O que nós devemos fazer enquanto esposas para aderir melhor a esse evangelho? Os maridos, a mesma coisa. Se olharmos para os estados de vida, os celibatários, os missionários, eu como missionário, o que eu devo fazer, João Batista, para acolher a boa nova? Olhe para a sua profissão, você como professor, você como profissional da saúde, você como empresário, o que eu tenho que fazer para mudar de vida, João Batista? O que será que ele responderia? Olhe para a tua vida, meu irmão e minha irmã, porque veja, ele responde de forma diferente para cada grupo, não é a mesma resposta para todo mundo. É personalizado. A cada um ele responde de um jeito. Isso mostra que a conversão, ela é pessoal, adaptada à situação concreta de cada um. Não, preste atenção nisso que eu vou dizer, não existe um modelo único de santidade. O Espírito Santo, ele trabalha com cada matéria de um jeito, com cada um de um jeito. Então, na tua vida, o que fazer para aderir a esta palavra, a esta boa nova? Trata-se de uma pergunta essencial que deveria mover o nosso coração nesta reta final de preparação para o Natal do Senhor. Então saiamos daqui com essa indagação. O que posso fazer concretamente? Como posso fazer a minha parte? E aqui eu quero fazer algumas indicações no que diz respeito à multidão, porque vejam, ele disse algo específico para os soldados, disse algo específico para os cobradores de impostos, mas para a multidão, e aqui sim, na multidão estamos todos nós. Então o que ele diz à multidão, ele diz para todo mundo, diz para todos. O que ele disse para a multidão? Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Esse preceito, todos estamos obrigados a cumprir. Porque diz respeito à misericórdia e à compaixão para com os outros. Isso todos nós estamos obrigados. Então, irmãos e irmãs, a misericórdia, a compaixão para com os outros é comum a todos.
Então façamos propósitos de nessa reta final nos preparar com ações concretas. E aqui eu quero trazer alguns compromissos concretos que você pode fazer. Não são grandes, não são grandes obras que nosso Senhor espera. Podem ser pequenos, mas que sejamos fiéis nesses compromissos. Por exemplo, você pode telefonar para aquela pessoa que há muito você não fala, ou mesmo fazer uma visita para alguém que você sabe que vive a solidão, que vive sozinho, que não tem ninguém por ela. Visitar um doente, um idoso. Fazer algo para servir um pobre, um necessitado. Ou ainda, talvez tenha que pedir perdão ou conceder perdão a alguém. Talvez tenha alguma situação que está mal resolvida, que precisa esclarecer. Saldar uma dívida. Talvez tenhamos negligenciado a oração nesse tempo. Voltemos para a oração. Talvez seja a hora de nos aproximar mais do perdão do Senhor. Irmãos e irmãs, encontremos algo concreto e o realizemos. Então nós temos de hoje até dia 24, aquilo que nós chamamos de Semana Santa do Natal. Amanhã é o segundo tempo dentro do tempo do Advento. Hoje nós estamos concluindo o primeiro tempo. Amanhã é o segundo tempo, a Semana Santa do Advento, de 17, aliás, terça-feira, né? De 17 a 24. Procure nesse tempo final, nessa reta final, colocar essa palavra em prática. Fazer algo concretamente que possa nos preparar melhor para o Natal. Isso é decisivo, sabe por quê? Porque eu não posso ignorar o final desse Evangelho. O que diz o final do Evangelho? Ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Trata-se do juízo final. Então, no final nós seremos julgados nas nossas ações. E qual é o critério aqui? Qual é a comparação que Jesus faz aqui? Da palha e do trigo. Quem somos nós? A palha ou o trigo? A palha, ela é leve. Leve por quê? Porque não tem ações. Então, nós somos palha à medida que nós não colocamos em prática a palavra de Deus. À medida que nós não fazemos nada. Nós somos palha, que é levado pelo vento. Então veja, nós somos palha ou nós somos trigo? A palha significa os preguiçosos, os vazios, aqueles que não têm obras para oferecer. E aqui o peso das obras não é a quantidade das obras, é o amor com que se faz as obras. Não é o tamanho das obras, é o coração que eu coloco naquela obra. O que vai pesar na nossa existência no final da vida é esse amor. O que vai nos fazer trigo, o que vai nos fazer frutificar é esse amor que nós colocamos nas ações que nós nos propomos. Então, que Deus nos dê a graça de não sermos como palha, que nós coloquemos em prática esse Evangelho e a palavra que Ele tem nos direcionado nesse tempo, para que possamos ter méritos sólidos, frutos de virtude, que vão nos garantir a vida eterna, que vão nos garantir a possibilidade da entrada definitiva no reino de Deus. Então, que nesse domingo da alegria, nós possamos aderir a essa boa nova e fazer dela um projeto de vida, para que no final da vida, a nossa existência tenha o peso das virtudes, o peso do amor, porque no final é isso que contará.